Fala pessoal, tudo bem? Quem vê hoje Messi e Cristiano Ronaldo com suas Champions Leagues, mal sabem que existe um homem que ganhou mais orelhudas do que eles. O maior campeão da história da Liga dos Campeões da UEFA, Francisco Rento. Francisco Rento López nasceu no dia 21 de outubro de 1933 em El Castillero, na Espanha. Jogava como meia e como ponta. Nascido no pequeno vilarejo de Guarniço, situado na bela região da Cantábria, no norte da Espanha, Paco, como era carinhosamente chamado pela família e pelos amigos, sempre demonstrou um gosto especial pelos esportes. Apesar de família muito humilde, seu pai era caminhoneiro e procurava levar o sustento para casa, porém sempre que podiam, Francisco, Julio e Tonín ajudavam seu pai. Também ao lado dos irmãos, a futura lenda praticava dois esportes em especial, o atletismo e o futebol. Um fato interessante é que tamanho seu destaque nas corridas que costumeiramente ele deixava Julio e Tonín saíssem na sua frente, tamanha sua velocidade e muito graças a essa característica ele também se destacaria no maior esporte do mundo. Por volta de seus 13 anos de vida, teve que abandonar os estudos para ajudar a família e enquanto seu pai fazia o transporte, ele cuidava das poucas vacas que os Rento tinham em sua propriedade. Aos 14 anos, recebeu um convite para voltar a praticar o atletismo, porém desta vez por uma equipe. Como era fanático por futebol, sua única exigência era que o clube tivesse também um time no esporte bretão, e devido a esse pedido, em 1948, Francisco passaria a treinar no SD Nueva Montanha em ambas as modalidades. Paco já começou a chamar a atenção quando fez 9 gols em uma única partida de um torneio regional. No entanto, ele se consagraria mais pelas assistências do que pelos gols marcados. O Sr. Rento ficara muito feliz. Apesar de precisar dos filhos para ajudá-lo, ver Francisco seguindo o caminho do esporte era uma realização pessoal. O pai de Paco havia jogado futebol em equipes menores, porém sem ter aquele brilhantismo que seu filho viria a ter. No Nueva Montanha, seu apelido passou a ser conhecido regionalmente. Como era muito rápido e ágil, ele passou a ser chamado de Galerna del Cantábrico, que em português queria dizer a ventania do mar Cantábrico. Aliando a velocidade com os dribles, ele passou a receber muitos elogios de todos, e um de seus sonhos, atuar pela maior equipe de sua região, o Racing Santander, começaria a tomar mais forma. Pouco tempo depois, foi para o Unión Club Castillero, procurando sempre se desenvolver ainda mais. Em 1952, assinaria, enfim, com a Sociedade Deportiva Rayo Cantábrica, filial do Racing Santander, o que marcou seu primeiro time profissional. Atuou em pouquíssimas partidas na terceira divisão e ainda na temporada 52-53 fecharia com o Racing para atuar na primeira divisão espanhola. Apesar de ter jogado apenas 10 partidas e marcado 2 gols, foi o suficiente para despertar o interesse de um clube que até aquele momento era mais conhecido nacionalmente do que no resto da Europa. Em 1953, Paco Rento assinaria com o Real Madrid para mudar de vez tanto a sua quanto a história do clube. Francisco cresceu e evoluiu de forma absurda e já em sua primeira temporada conquistaria o seu primeiro troféu. O Real Madrid Clube de Futebol levantou seu terceiro troféu espanhol e literalmente Rento começaria com o pé direito. Na temporada seguinte nada mudaria e os blancos seriam novamente campeões de La Liga. O dia 13 de junho de 1956 entraria para a história do futebol espanhol, europeu e mundial. Os 38.239 espectadores no Parque dos Príncipes, na capital francesa, viram Real Madrid e Reims fazerem a grande final da então Copa Europeia. Faltando 11 minutos para o término do jogo, coube a Real fazer o gol mais importante da história do Madrid e por 4-3, a equipe da capital espanhola conquistaria sua primeira orelhuda e ali nasceria uma das maiores hegemonias da história do futebol mundial. Na temporada 56-57, o clube levantaria o doblete. Campeonato espanhol, a quinta taça viria após 20 vitórias e apenas 6 derrotas no currículo, e pelo torneio continental, as 124 mil pessoas viram o Real Madrid sendo bicampeão em pleno Santiago Bernabéu. Rento havia se transformado em ídolo. Fossem pelos passes milimétricos ou pelos gols, os troféus vinham aos montes. Na temporada 57 e 58, o doblete se repetiria.
Nos 2 anos seguintes, o domínio no velho continente se seguiria. A ventania se tornara uma lenda, e o que viesse pela frente seria apenas para adornar ainda mais a coroa e o cetro de um jogador que transcendera a história do clube. Seu futebol, aliado ao de outros grandes nomes, fizeram do Real Madrid o que ele é hoje. Conseguiram transformar uma equipe nacional em uma marca mundialmente famosa. Em 1960, Rento e seus companheiros conquistaram a primeira Copa Intercontinental, que reunia o campeão europeu e o campeão da América. Como todos os craques, Rento também envelheceu, e apesar de muitos pedirem que ele continuasse ao menos mais um pouco, o fim de sua carreira se aproximava. Em 1971, após as incríveis marcas de 18 anos de clube, 761 partidas, 263 gols e 24 troféus, sendo 6 Champions League e 12 La Ligas, Francisco Paco Rento saía dos gramados para se tornar uma eterna lenda não só do futebol espanhol, mas do futebol mundial. Pela Fúria Espanhola, fora convocado pela primeira vez no dia 18 de maio de 1955 para o amistoso contra a Inglaterra. Foram 14 anos atuando em 43 jogos e marcando 5 gols. Em 1964, como fez parte da campanha, porém mesmo não tendo participado da fase final, Rento também seria um dos membros da conquista da Eurocopa. Valeu, amigos, por terem ficado conosco até agora. Tomara que vocês tenham gostado. Sempre deixe o seu comentário sobre o nosso vídeo, que ficou legal, alguém que você gostaria que tivesse sua história contada aqui. Sua opinião é sempre levada em conta e lemos a cada uma das mensagens, beleza? Abraços a todos, até o próximo vídeo e tchau!